Fala, galerinha, sejam bem-vindos! Chave do Enem, estamos juntos novamente, quase encerrando esse ciclo. Estamos quase lá, hein? Essa aula é mais duas pela frente, depois as férias merecidas. Mas enquanto isso, muita atividade, muito exercício para você ficar preparadíssimo. Vestibular, Enem, vixe, nem se preocupe. Lá no terceiro ano, você com certeza chegará totalmente preparado para isso. Muito bem, então estamos nessa noite especial. Essa noite, olha, ela vai direto ali com uma área muito importante que merece todo o cuidado e atenção. Já pegou o seu caderno, já sentou, já pegou o lápis, a caneta, o seu simulado. Não fez simulado? Está lá no CTP Provas, amanhã abre o próximo. E aliás, professor Diego, pode pegar a calculadora? Vai usar? Então, aqui pode, hein? No dia do Enem não, mas aqui você também pode pegar a sua calculadora e vamos juntos acompanhar Chave do Enem, matemática. Partiu? Rodou a vinheta. Boa noite, meus queridos, você que me ouve nesse momento, sejam todos muito bem-vindos à nossa querida aula de matemática. Você que está aí do outro lado da telinha, sinta-se muito à vontade para esse momento tão especial, que é o momento do aulão de matemática da Chave do Enem, que por sinal, é a nossa 8ª aula do ano, isso mesmo. Vocês estiveram comigo aqui durante esse ano, 8 simulados de matemática. Eu quero dar os meus parabéns para você, que durante todo esse ano, semana após semana, resolveu um simulado de diferentes áreas. Eu quero dar os meus parabéns pelas competências que vocês desenvolveram durante esse ano, pela dedicação de cada um de vocês. Parabenizar também os seus professores que, juntamente conosco, aderiram à causa, abraçaram a causa e fizeram a diferença com a correção das questões aí também na sua escola. Enfim, parabéns a todos nós e vamos começar a nossa brincadeira de hoje. E hoje nós vamos responder questões do simulado de matemática que tem como conteúdo principal estatística, ok? Então acompanha aqui comigo, pega seu caderno, lápis, caneta, borracha e calculadora e acompanha aqui comigo que nós já vamos para a nossa primeira questão. Joga aí pra gente a imagem na tela, por gentileza. Vamos começar. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados. E a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então, por exemplo, só para eu te ajudar aí você a fazer a interpretação dessa tabela antes de nós irmos para a pergunta oficial, tá bom? Por exemplo, ali gols marcados eu tenho 0 e quantidade de partidas eu tenho 5. O que significa isso? Significa dizer que em 5 partidas, não necessariamente uma após a outra, em 5 partidas houve 0 gols marcados. Ok? Em 5 partidas. Na segunda linha eu tenho 1 gol marcado e 3 quantidades de partidas. O que significa dizer que em 3 partidas de todos os jogos do campeonato, em 3 delas, houve somente 1 gol marcado. E aí você tem a quantidade de partidas para 2 gols marcados, 3 gols marcados. Isso é bom. Não sei se vocês estão percebendo, mas os gols marcados estão em ordem crescente. Isso vai ajudar a gente daqui a pouco. Tá certo? Então, só para ver se você entendeu mesmo. Por exemplo, ali gols marcados 4. Gols marcados 4. Veja que a quantidade de partidas vai para 2. O que significa isso, professor? Significa que em 2 partidas de todo o campeonato, em 2 delas, 4 gols foram marcadas. Em um jogo, 4 gols, outro jogo também 4 gols. Feita a interpretação? Analisou? Agora vamos para a pergunta. Se x, y e z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda desta distribuição, então veja, ó, x é a média, y é a mediana e z é a moda.
Então, o que é que eu, professor Diego, vou fazer agora? Eu vou calcular a média aritmética, que é o meu x. Eu vou calcular a minha mediana, que é o meu y. E vou calcular a minha moda, que é o meu z. E aí, eu vou fazer o seguinte. Veja que na letra A, letra B, letra C, ele não diz quem é a média, a moda e a mediana. Ele só faz relações. Então, por exemplo, na letra A está dizendo que x, que é a moda, é igual à quantidade de mediana, que é y, que é menor que a quantidade de z, que é a moda. Para você saber qual dessas relações são as verdadeiras, então você precisa, antes de tudo, saber quem é a média, a mediana e a moda. Tudo bem? Então vamos calcular? Vamos lá. Ó, coloquei a tabela para você identificar, coloquei bonitinho. Vamos calcular a média. Você que é aluno do primeiro ano do ensino médio, você já sabe que a média aritmética é a soma de todas as quantidades dividido pela quantidade de quantidades. Nesse caso aí, é a soma de todos os gols por partida dividido pela quantidade de partida. Sim? Se o cara quer saber a média aritmética de quantidades de gols, então nada mais nada menos do que você somar todos os gols de todos as partidas e dividir pela quantidade de partida. Faz sentido? Bem, agora pense comigo. 5 partidas tiveram 0 gols. Então veja que na minha média aritmética eu vou somar 0 mais 0 mais 0 mais 0 5 vezes. Veja que aqui, ó, eu tive um gol em 3 partidas. Então é 1 mais 1 mais 1. Então observe que eu vou ter que somar todas as quantidades de gols partida por partida. Só que se você for um aluno inteligente, pensa aqui comigo. Quantas partidas tive 0 gols? 5. Então, ao invés de eu fazer 0 mais 0 mais 0 5 vezes, eu vou fazer 5 vezes 0. Então, por exemplo, aqui, 2 gols marcados em 4 partidas. Então, ao invés de eu fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2 4 vezes, eu faço 4 vezes 2. Dessa forma, eu consigo calcular minha média aritmética mais rápido. Então, vamos lá, ó. Olha aí a minha média aritmética que eu chamei de x. Olha lá, ó. Veja lá o que eu coloquei. 0 vezes 5, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 3, mais 4 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 7 vezes 1. Ficou claro para você? Veja, eu estou somando todas as quantidades de gols. Aí tem aluno que pergunta, se o senhor está somando todas as quantidades de gols, porque o senhor está fazendo a multiplicação? Ou abençoado. Se eu tenho, por exemplo, 7 gols marcados em uma partida, então é 7 vezes 1, porque eu tenho uma partida só. Agora, por exemplo, 5 gols marcados em 2 partidas, então é uma partida 5, outra partida 5, 2 vezes 5. É mais fácil fazer essa soma por meio da multiplicação, concorda comigo? Só que aí eu vou ter que dividir pela quantidade de gols ou pela quantidade de partidas? Responde para mim. Isso mesmo, quantidade de partidas. Ok? Veja que eu estou dando mais ênfase nessa primeira questão e não vou ficar tocando tanto no assunto nas próximas. Tá bom? Então vamos lá, ó. Quantidade de partidas. Eu vou somar todos os gols e divido pela quantidade de partidas que eu vou ter uma média aritmética. Então aqui, ó, 5 mais 3 mais 4 mais 3 mais 2 mais 2 mais 1. Ou seja, eu fazendo todas as contas daqui, ó, multiplicando todo mundo e depois somando. E somando todo mundo aqui de baixo, olha quanto que vai dar. Ó, veja que aqui, desculpa, o professor já percebeu que foram 20 partidas. Multipliquei lá em cima, deu 0, mais 3, mais 8, mais 9, mais 8, mais 10, mais 7. Somando tudo aí vai dar 45, ok? Você pode fazer isso com sua calculadora na mão. Dá um print se você quiser copiar a questão, ou dá uma pausa aí se você está me assistindo. 45 que divide para 20. Quanto que dá 45 que divide para 20? 2,25. Veja. Diego, o que significa esse 2,25? Significa que se eu tenho 45 gols marcados no total em 20 jogos, isso significa dizer que a média foi de 2,25 gols por partida. Aí você fala, professor, não existe 2,25 gols. Sim, mas eu estou calculando uma média aqui, né? Estou calculando uma média. E nessa brincadeira de calcular a média, você reduz de quem ficou acima, acrescenta em quem ficou abaixo, e aí você fica com o valor de 2,25. Faz sentido? Então vamos lá. A média aritmética de gols por partida, 2,25. Agora o professor vai calcular o Y,
que é a minha mediana, ok? Aí você pensa aqui comigo, ó. Pensa aqui comigo. Professor Diego, o que é mediana? A mediana é o termo central que eu tenho de todos os meus números listados em ordem crescente. O termo central. Então, veja só. Olha só aqui para mim. Presta atenção aqui. O bom é que os gols estão ali alinhados em ordem crescente. Tá bom? Quantas partidas eu tenho? Eu tenho 5 partidas, 3 partidas, 4 partidas. Eu vou ter, num total, 20 partidas. Então, na primeira partida, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta, foi 0. Veja que a sexta partida, a sétima e a oitava estão aqui, com um gol marcado. Ok? Então, eu vou ter 0, 0, 0, 0, 0, 5 vezes. Depois, 1, 1, 1, 3 vezes. Como os números já estão alinhados ali em ordem crescente, então fica fácil para eu calcular minha mediana. Então veja como que fica aqui, ó. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4 vezes. Quem é a minha mediana? A minha mediana é o número que vai estar no termo central. Aí você fala assim para mim, professor Diego, se eu tenho 20 termos, cameraman, se eu tenho 20 termos, eu dei esse conteúdo lá no segundo ano do ensino médio, há alguns anos atrás para você, só que não. Se eu tenho 20 termos, como que eu faço para pegar o termo central dos números pares? Você sabe, cameraman? Ele estava dormindo na aula, ele falou aqui. Muito bem. O que você vai fazer? Se eu tenho 20 termos, o termo central é o 10º e o 11º, concorda comigo? Se fosse número ímpar, seria fácil de eu pegar o termo central. Como eu tenho 20 termos, então eu vou ter um número par. Então eu pego os dois termos centrais. Quem são os dois termos centrais? O 10º e o 11º. Aí agora o que é que você tem que fazer? Eu estou colocando os números aí em ordem crescente e veja para mim quem que está na 10ª casa e na 11ª casa. Vamos lá, ó. O 0, 0, 0, 0, quinta casa. Até a quinta casa, 1, sexta, outro 1 de novo, sétima, outro 1 de novo, oitava casa. Veja que o primeiro 2 aqui, ó, é a 9ª casa, concorda comigo? Então, esse 2 e esse 2 estão na 10ª e na 11ª casa. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu tenho dois termos para pegar a mediana, então o que é que eu faço? Eu pego os dois termos centrais, somo e divido por 2. A mediana você encontra dessa forma quando a quantidade é par. Se a quantidade fosse ímpar, a mediana era o próprio termo central. Ok? Então, ó, peguei os dois termos centrais, o que estava na 10ª e na 11ª casa, somei e dividi por 2. 2 mais 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. Ou seja, a mediana do número de gols nessa quantidade de partidas todas que eu tive é exatamente igual a 2. Tranquilo para você? De boa na lagoa? Então aqui, ó, veja só, vamos lá, deixa eu só voltar. X, que é a média aritmética, 2,25. Y, que é a mediana, deu 2. Agora vamos para a moda, certo? Professor Diego, o que é moda? Moda é representado ali naquela questão pela letra Z. A moda nada mais é do que o número que mais aparece. Aí você, de graça ali, você já obtém. Qual foi o número que mais apareceu? Quando eu falo o número que mais apareceu, eu estou fazendo a seguinte pergunta. Em cada quantidade de gols, qual a quantidade de gols que mais se repete nessas partidas? Veja que 0 gols marcados foram em 5 partidas. 1 gol marcado, 3 partidas. Então, 0 apareceu 5 vezes, 1 gol apareceu 3 vezes. Se você for seguir essa mesma lógica, observe que o 0 aparece em 5 partidas. Ou seja, o 0 aparece 5 vezes. Nenhuma outra quantidade de gols aparece mais vezes do que 0 gols marcados em cada partida. O que significa dizer que o 0 aparece 5 vezes, logo o 0 é a moda, que é o termo que mais aparece. Consegue perceber isso? Então vamos lá, vamos organizar aqui os dados agora. Ó. A moda deu 0, a média aritmética deu 2,25 e a mediana deu 2. Qual é a conclusão que a gente chega? Analisa os números.
X é maior que Y e Y é maior que Z. Concorda comigo? Qual desses 5 itens aqui, ó? Qual desses 5 itens corresponde ao que eu acabei de falar? Ó, aqui está dizendo o seguinte, vamos para a letra C, por exemplo. X é maior que Z e Z é maior que Y. O que não acontece, né? Porque, ó, veja só, X é maior que Z, mas Z não é maior que Y, Z é menor que Y. Veja que o que bate mesmo é a letra E de escola, E de Enzo, E de exatidão. Letra E, ó, X maior que Y e Y maior que Z. Letra E. Tudo bem? Acertou a questão? Sim ou não? Fala aí pra gente. Acertou que acertou nada, rapaz. Ó, você acertou? Manda mensagem pra gente dizendo, professor, eu acertei, legal. Você que errou, viu onde você errou? Ok. Troca ideia com o seu professor depois, na sua aula de matemática, para que ele possa te orientar como seguir o caminho correto. Olha outra questão muito parecida com a anterior. Vamos ler aqui agora? Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados. Então, no primeiro dia ele verificou a temperatura, segundo dia, temperatura, terceiro dia, temperatura. Só que esse primeiro e segundo dia foram dias intercalados. Então, dia 1, dia 2 ele não mediu, mediu dia 3. Dia 4 ele não mediu, mediu dia 5. Assim como você está vendo aqui na planilha, ó. Dia 1, 15,5. Dia 3, 14. E assim sucessivamente. Continuando a questão. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Continuando. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, média, moda e mediana. Então, o professor, de novo, vai ter que calcular essas três coisas. Só que preste atenção, ó. Se você for analisar, a letra A, como é respectivamente, então o primeiro valor ali é a média, o segundo valor é a mediana, o terceiro valor é a moda. Veja que as médias aritméticas são todas iguais. Letra A, 17, letra B, 17, letra C, o que significa dizer que a gente não vai se preocupar em calcular a média. A gente vai calcular somente a mediana e a moda. Tudo bem? Tranquilo para você? Então vamos lá. Vamos começar pela mediana. Vamos começar pela mediana, ó. Observe. A mediana, vou dizer mais uma vez, né? Eu falei isso na questão anterior. A mediana nada mais é do que você colocar os números em ordem crescente e pegar o termo central. Nesse caso, quem que eu coloco em ordem crescente? O número de dias, ou melhor, o dia do mês ou a temperatura? Se eu quero, a questão está dizendo, ó, em relação à temperatura, então nesse caso eu quero a mediana da temperatura. Então eu vou pegar as temperaturas e colocar em ordem crescente. Eu não posso calcular a mediana sem antes colocar esses números em ordem crescente, porque eu pego o termo central. Só que agora pense comigo. Pense comigo. Quantos termos eu tenho? Quantas temperaturas eu tenho? Isso mesmo, 15. Se eu tenho 15 termos, qual que é o termo central? Isso. O termo que está bem no meio de 15 listados. Isso mesmo, o oitavo termo. Por que o oitavo termo? Porque antes do oitavo tem 7 e depois do oitavo tem 7 até chegar em 15. Então, qual que é a minha ideia? Eu vou pegar essas temperaturas minhas e vou colocar em ordem crescente. E eu vou pegar a temperatura que está na oitava casa. Ela vai ser a minha mediana. Faz sentido para você? Então vamos lá, ó. Vou colocar, tá bom? Ó. Qual que é a primeira temperatura em ordem crescente? Ó, se você for analisar aqui, ó, a primeira temperatura, a menor temperatura é essa, 13,5. Ela aparece aqui, ela aparece aqui, ela aparece aqui, ela aparece aqui, certo? Professor, qual delas eu escolho como primeira? Como são todas iguais, qualquer uma pode ser a primeira. Então, ó. Ali eu acabei de colocar que se eu tenho 15 elementos, o termo central é o oitavo. Então vamos lá procurar o oitavo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Qualquer um pode ser 3,5. Qualquer um pode ser
o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, que são todos iguais. Qual que vai ser a quinta temperatura aí, na sua opinião? Depois do 13,5, qual que é a próxima? Pode falar. 14? Muito bem, ó. Quinta. Quem é a próxima? Consegue identificar aí? Quem é a próxima temperatura depois do 14? Sim, pode falar. Tô perguntando para você. 15,5. Então, ó, sexta temperatura. Vamos achar o próximo. Depois de 15,5, a próxima é essa aqui, ó. 16, ok? Ó, sétima. Quem é a próxima? Depois de 16, quem é que vem? 18? É 18? Muito bem, a oitava. Então, veja. Oitava, quem que vai estar na oitava casa? A temperatura correspondente a 18 graus. Isso significa dizer que a minha mediana é o 18. 18 graus. Ok? Então, veja, ó. A média aritmética a gente já sabe que é 17, porque foi igual para todas. A mediana é 18. Então, veja que a mediana com 18 fica a letra D e a letra B de bola. Tanto a letra B de bola como a letra D de Diego, ambas têm a mesma mediana e a mesma média aritmética. Quem que vai determinar qual item é correto? A moda. Tranquilo? Agora vamos lá. Quem que é a minha moda? Já falei para vocês, vou repetir. Moda é o termo que mais aparece. Qual a temperatura que mais aparece aqui? 13? 13,5 no caso, né? Veja que o 13,5 apareceu 4 vezes. Nenhuma outra temperatura apareceu com essa mesma quantidade. Então, nesse caso, a minha moda é o 13,5. O que significa dizer que o item correto é a letra B de bola, em que a minha média aritmética é 17, a minha mediana é 18 e a minha moda é 13,5. Show de bola? Deu para entender? Quem acertou aí essa questão diz eu. Acertou? Pronto, então vamos lá, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Olha a questão legal aí também. Veja que as questões que a gente vai estar trabalhando aqui é geralmente média aritmética, média, moda, análise de gráficos. Essa a identidade das nossas questões que nós vamos trabalhar hoje. Questão 3. Em uma fazenda com 24 porcas, matrizes na segunda gestação, todas as da mesma idade e reproduzindo, foram obtidos os seguintes dados com relação ao número de porquinhos nascidos vivos. Então, veja que eu tenho ali uma matriz 3x4, e cada termo ali, 10, 13, 11, corresponde à quantidade de filhotes de um determinado porco. Ok? Porca, no caso. Ok? Aí vem a pergunta. A média aritmética e a moda dessa distribuição do número de porquinhos por matriz são... Veja. Eu quero saber aí qual que é a minha média aritmética. Ok? Então é só somar a quantidade de porquinhos de cada matriz e dividir pela quantidade de matrizes. E a moda nada mais é do que a quantidade de porquinhos que mais se repete por matriz. Então vamos começar pela média aritmética. A média aritmética nada mais é do que a soma de todos eles. Então eu vou somar ali, ó. 10 mais 13 mais 11 mais 12 mais 11 mais 11 mais 12 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 12, dividido pela quantidade de matrizes, que nesse caso foram 12 matrizes, né? 3 linhas, 4 colunas, 12 matrizes. É tranquilo para você isso aí? Agora pegue sua calculadora e some pro prof aí. 10 mais 13 mais 11 mais 12 mais 11 mais 11 mais 12. Somou tudo? Deu quanto? Tá somando ainda, eu espero. Vai lá. Some aí para mim. Deu quanto? Isso mesmo, 132 porquinhos dividido por 12 matrizes. Aí agora faça aí para mim, 132 dividido por 12. Vai dar 13? 11, aí vai dar 11. 11. Ou seja, o que significa esse 11? Significa que uns produziram 13, outros produziram 10, outros produziram 12. Em média, cada uma produziu 11 filhotes, 11 porquinhos. Tranquilo? Já tenho a minha média. Veja que, ó, a letra C de casa e a letra D de Diego já descarta, porque nessas duas ele falou que a média era de 11,5. Ficando somente a letra A, a letra B e a letra E. Vamos agora para a moda. Essa é fácil. A moda é o termo que mais aparece.
Ou seja, a quantidade de filhotinhos que mais aparece. Que nesse caso aí é o 10, né? Ó, o 10 está lá na primeira matriz, o 10 está na oitava matriz, o 10 está na nona matriz, na 11ª, ok? Então, quem que vai ser a minha moda? O 10. Ou seja, ME 11, MO, que é a moda 10. Letra A. Tranquilo? Fácil, né? Acertou? Então, vamos lá. Vamos que vamos para a nossa próxima questão. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Veja só que legal. No eixo X, no eixo que está na horizontal, eu tenho uma idade. Ok? E no eixo Y, eu tenho uma frequência. Professor, o que é frequência? Existem dois tipos de frequência. A frequência relativa, que é a quantidade em relação à quantidade representada em percentagem, e eu tenho a frequência absoluta, que é a quantidade de ocorrência de algo que algo aconteceu, quantas vezes ele aconteceu. Então, nesse caso ali, por exemplo, veja a idade 9. A idade 9. A idade 9, ele teve uma frequência de quanto? Ó. Ou melhor, vamos pegar 18 ali que eu já joguei na setinha, né? Começar pelo 18. O 18 teve a frequência de quanto? Teve a frequência de 12. O que significa dizer que na pesquisa que foi realizada, 12 pessoas têm 18 anos. Você tem que saber interpretar isso, porque tem gente que interpreta o contrário, né? Tem gente que diz que 18 pessoas têm 12 anos. Não. Veja que no eixo Y é frequência. Então, se ali no eixo X é idade e no eixo Y é frequência, então 18 pessoas... 18 pessoas não, já eu aí trocando já. 12 pessoas têm 18 anos de idade. Continuando a minha interpretação, agora em azul ali, 12 anos, 15 pessoas. 15 pessoas têm 12 anos. E 21 pessoas têm 9 anos. Tranquilo? Aí agora vamos à pergunta. Qual a moda das idades? Em outras palavras, qual é a idade que mais aparece? Qual é a idade que mais aparece? Simples assim. Ele não quer a moda. É a quantidade que mais aparece. Nesse caso, a idade que mais aparece é a 9. Ok? Veja que ele não quer saber qual é o número com maior frequência, no sentido de qual que é a frequência maior que existe, porque muita gente marcaria a letra E, que é 21. Mas ele quer a moda em relação à idade, ou seja, qual é a idade que mais apareceu ali naquela entrevista? Veja que a idade 9 anos apareceu 21 vezes, que é mais do que qualquer outra idade. A 12 anos apareceu 15 vezes. A 18 anos apareceu 12 vezes. Então, a idade que apareceu com maior frequência foi a 9 anos, 21 vezes. Logo, quem é a moda? A letra A, 9. Tranquilo para você? Show de bola? Podemos ir para a próxima questão? Então, vamos lá. Olha que legal, essa questão aí é boa. Cameraman, você consegue um copo com água para mim, por gentileza? Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram, quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros de ascensoristas durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Muito obrigado, parceiro. Vamos lá. Com base nesse quadro, que a gente vai analisar daqui a pouco, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Pense comigo. Ele não está perguntando qual a moda em relação à quantidade de pessoas que sobe ou a quantidade de pessoas que descem. Ele não está perguntando isso. Porque se ele estivesse perguntando isso, por exemplo, o número seria 2. Porque veja que se você analisar aquela tabelazinha ali, o 2 é o número que mais aparece. Mas ele não quer a moda em relação à quantidade de pessoas que sobe ou à quantidade de pessoas que desce. Vou fazer a pergunta de novo. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador?
Não quantos sobem ou quantos descem, é quantidade de pessoas que ficam no elevador. Então, eu vou ampliar agora essa planilha aí para você, ó. Por exemplo, vamos começar a ler. Quantas pessoas entraram no elevador no térreo? 4. Quantas saíram? Nenhuma. Então, no térreo, elas começam com 4 pessoas. No primeiro andar, entram 4. Ficam com 8, né? Só que saem quantos? Saem 3, então ficam 5. E aí, o que vai acontecer? No térreo, eu tinha 4 pessoas. Já no primeiro andar, ficaram 5 pessoas. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar quantas pessoas ficaram em cada andar. Quando eu falo ficar, não é descer, é ficaram dentro do elevador. E qual que vai ser a minha moda? A quantidade de pessoas que mais se repetem em cada andar. Então vamos lá, presta atenção aqui agora se você ainda não entendeu. No térreo eu tenho 4 pessoas. No primeiro andar, entram 4. Se tinha 4, entrou 4, ficam 8. Só que saíram quanto? 3. Então ficam 5. Então veja, ó, no térreo eu tinha 4 pessoas, no primeiro andar eu saí com 5. Tudo bem? Vamos agora para o segundo andar. No segundo andar entrou 1 e saiu 1. Se eu tinha 5, entrou 1, ficou 6. Saiu 1, voltou a ficar 5. Então veja que a quantidade 5, ela acabou de se repetir. Ela vai ser a moda? Não sei. Vamos para o próximo. No próximo entraram 2 pessoas e saíram 2. Se entraram 2, ficaram 7. Saíram 2, ficaram 5. Vocês estão conseguindo perceber o padrão? Veja que a quantidade 5 de pessoas é a quantidade que se repete no primeiro andar, no segundo e no terceiro. Vamos verificar agora o quarto e o quinto andar. Se no quarto andar também for 5, o 5 já é a moda, a quantidade de pessoas que mais aparece. No quarto andar, sobem 5 e descem 0. Ou sobem 5 não, sobem 2 e descem 0. Então ficam 7. Agora não tem mais como outro número ficar maior que 5, né? Então veja, 7. 7 soma, entra 2 pessoas, ficam 9. Sai 6, ficam 3. Ou seja, qual é o número que mais aparece aí nessa listagem de quantidade de pessoas que ficam no elevador? O número 5, que aparece aí nesse caso 3 vezes. Qual que é o problema dessa questão? É que tem muita gente, mas muita gente que pensa que a moda é em relação à quantidade de pessoas que entram ou saem. Que no caso aí muita gente marcou o número 2, que o 2 é o que mais aparece lá. Mas a questão não é, a moda não é em relação a quem entra ou quem sai. A moda é em relação às pessoas que ficam no elevador. Nesse caso, 5 é o que mais aparece e nesse caso é a letra D de Diego, que é o item correto. Ok? Tranquilo? Tranquilo sim ou não? De boa? Vamos para a próxima questão? Ó, essa questão é muito simples, é uma análisezinha de gráfico, mas é bem de boa também. Ó, prever a dinâmica populacional de um país é de extrema importância, pois com esse conhecimento, as políticas públicas em saúde, educação, habitação e infraestrutura poderão ser executadas sem atraso e de forma eficiente. Ok? Em outro momento, eu estava conversando com os alunos sobre políticas públicas. Muitos alunos do primeiro ano do ensino médio que não conhecem esse termo. Conversa um pouquinho com o seu professor de matemática, conversa um pouquinho com o seu professor de história, de geografia, e você vai aprender bastante, ok? A linha cheia no gráfico, ó, ele está falando de... O gráfico não tem uma linha lá contínua e outras linhas pontilhadas? Ele agora vai começar a explicar o que significa cada uma. A linha cheia no gráfico mostra a evolução da população brasileira de 1950 a 2010. E a extrapolação, a previsão, o que significa a linha pontilhada, até o ano de 2050, representada pela linha tracejada. Ou seja, o que ele está querendo dizer aí é que a linha contínua foi algo que realmente aconteceu e a linha tracejada é uma projeção para os anos seguintes. Ok? E que foi feita com base nos censos demográficos realizados até 2010. Ó, vamos namorar um pouquinho com o gráfico. Veja que o gráfico, ele, em 1950, ele tinha 50 milhões de a população. Em 1960 foi aumentando. Eu não sei se você percebe, mas até aqui, ó, até aqui, ó,
Deixa eu ver, aqui é até 2000 e... Aqui a minha mão não vai até lá. Mas até 2040 ele só sobe. Consegue perceber isso? Ó, 2040 tá aqui, veja lá a linha, ó. Até 2040 o gráfico só sobe. Em 2040 ele meio que para e começa a descer. Ok? Agora vamos para a pergunta. Pelo gráfico apresentado, o intervalo em que se observa aumento da população é de qual ano? Ou seja, em outras palavras, a pergunta é: de que ano até qual ano a população ela só cresce? Ok? Conseguiu perceber a pergunta qual que é? Então vamos lá. Veja, de 1950 a 1960 só cresce, 70 cresce, 80 cresce, cresce. Ela cresce até 2040, concorda comigo? Ou seja, de 1950 até 2040 a população ela só aumenta. Em 2040 ela fica estagnada e começa a reduzir. Veja que de 2040 a 2050 essa quantidade diminui. Tranquilo? Então qual é o intervalo aí de anos em que a população só aumenta? De 1950 a 2040. Letra B de bola. Aqui, ó. Letra B de bola, tá vendo, ó? Porque veja, ó, vamos acompanhar ali o gráfico agora, de 1950 para frente. Aumenta, aí agora ela diminui. Ali em 2040 ela diminui, ou melhor, diminui não, né? Ela para e começa a diminuir. Ok? Então, de 1950 até 2010, onde essas bolinhas vermelhas aí dão um corte inicial e final de crescimento, você tem o crescimento da população. Ok? Letra B de bola. Tranquilo? Deu para entender? Facinho, facinho? Então vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Os pesquisadores de uma empresa especializada em grãos selecionaram 5 diferentes tipos de sementes de feijão e concluíram que, quando armazenadas por até 6 meses, o poder germinativo de cada um desses tipos expressa em percentagem quantas sementes serão capazes de germinar transcorrido o tempo de armazenamento correspondente. Considere que o tempo zero corresponde ao plantio direto da semente sem armazenamento, conforme descrito no quadro. Veja só. Às vezes a gente lê e não entende, né? Então eu preciso que você leia com calma para você entender o que ele acabou de dizer aí agora. O que é que ele fala? Por exemplo, existem 3 tipos de semente. A semente que ela é plantada inicialmente, sem nenhum tempo de armazenamento. Uma quantidade de semente que é plantada 3 meses depois de armazenamento. E outra semente que é plantada depois de 6 meses de armazenamento. Então, só para você entender a pegada da coisa, olha aqui essa semente tipo 1. O que é que significa essa semente tipo 1? Veja que na coluna 0 deu 84, na coluna 3 também deu 84 e na coluna 6 deu 79. O que significa dizer isso? Significa dizer que a semente tipo 1, se ela foi plantada sem nenhum período de armazenamento, ela tem um aproveitamento de 84%. Por que eu estou falando de porcento? Porque a questão está falando aqui, ó, poder germinativo em percentagem. Essa mesmo tipo 1, com 3 meses de armazenamento, ela tem um aproveitamento de 84%. E essa mesma semente, 6 meses depois, ela tem 79% de aproveitamento. Tranquilo? É isso que quer dizer. Show de bola? Deu para entender? Agora vamos para continuar a leitura da questão. Um agricultor irá plantar 3 áreas distintas utilizando sementes de um mesmo tipo. A primeira área será plantada quando da aquisição da semente, a segunda 3 meses após a primeira e a terceira 3 meses após a segunda, respeitando assim o tempo de armazenamento utilizado pelos pesquisadores, conforme está aqui nessa planilha. Esse agricultor, aí agora vem a mensagem principal, esse agricultor irá optar pela compra do tipo de semente que apresentar a maior média dos 3 percentuais do poder germinativo. Ou seja, qual é a semente que ele vai pegar? A semente em que ela obtiver a maior média dos 3 tipos de sementes em tempos de armazenamento. Aí a pergunta do dia é, segundo essas informações, qual será o tipo de semente a ser adquirida por ele? Veja,
Professor Diego, como que eu sei qual que vai ser a semente que vai ter a maior média? Calcula a média. A média de cada... Eu não estou mandando você calcular a média de todas as sementes. Eu estou mandando você calcular a média aritmética da semente 1 em relação aos 3 períodos, a média aritmética da semente 2 dos 3 períodos, e assim de cada uma das sementes. E aí a gente pega a semente que tiver a maior média aritmética. Simples assim. Você fez essa questão? Qual foi o item que você marcou? Você sabe? Então vamos lá comigo. Vamos lá comigo. O que é que o professor Diego vai fazer? Ó? Eu vou pegar. Vamos pegar aqui no caso da semente tipo 1. Eu vou calcular a média aritmética, tá bom? Tu sabe como é que calcula a média aritmética, né? Soma e divide por 3. Professor, não são 5 tipos de sementes? Por que eu vou dividir por 3? Veja que eu estou tomando como referência o período, o percentual para cada semente. A semente 1 teve 3 percentuais. Então, eu vou somar esses 3 percentuais e dividir por 3, ok? Ó, se eu pegar 84 mais 79 e dividir por 3, vai dar 82,3, tá bom? Confirma aí para mim. Pega 84 mais 79, somou? Somou? Agora multiplique, divida por 3. A soma ia para dar 246,9. 247 na realidade, né? Divida por 3. Vai dar 82,33333. 82,3 aproximadamente. Fazendo isso na semente tipo 2, faça agora. Pega a sua calculadora. 85 mais 82 mais 79. Somou? Agora divida por 3. Deu quanto? 82%. Isso mesmo. Se tu fizer isso com cada uma das sementes, eu já vou colocar logo aqui o resultado, tá bom? Ó. Ó. Calculei a média aritmética da semente 1, da semente 2, da semente 3, da semente 4, da semente 5. Veja que a semente 3, ela tem a maior média aritmética percentual da quantidade de germinação relativa de cada semente. É a que tem a maior quantidade de aproveitamento, se comparado com as outras. Claro que aqui você tem uma diferença muito pequena, mas isso quando você pega quilos e mais quilos e milhares de quilos de sementes, esse 0,3 aqui de diferença está uma baita diferença. Mas enfim, qual é a semente que tem o maior aproveitamento? A semente tipo 1. Letra A de avião. Ok? Tranquilo? De boa na lagoa? Podemos ir para a próxima? Vamos lá. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. A quantidade de sementes é verificada, entre outros fatores, pelo índice de germinação. Uma grande empresa afirma que o índice de germinação de suas sementes é de 90%. Grifa essa informação aí. Essa é a principal informação dessa questão. Não é que seria a principal, mas a gente vai retomar essa informação, essa afirmação várias vezes. Ó. Uma grande empresa afirma que o índice de germinação de suas sementes é de 90%. Essa empresa e 10 pequenos produtores que formam uma cooperativa estão concorrendo a um auxílio financeiro que permitirá aumentar os seus negócios. Os cooperados querem preparar um documento técnico comparando a qualidade de suas sementes com as da empresa. Eles discutiram a possibilidade de colocar nesse documento frases como... Aí você tem 5 frases, tá bom? Eu vou ler só uma. A frase 5, por exemplo, ela diz o seguinte: a mediana da germinação de nossas sementes é igual ao índice de germinação enunciado pela empresa. Se você for analisar essas 5 afirmações, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar as informações referentes aos cooperados e vai comparar com o geral, que é de 90%. Ok? Para tu saber qual dessas 5 é verdadeira, tu vai ter que terminar a leitura dessa questão e vai calcular dos dados que ele vai te dar a média, a moda e a mediana. Porque todas essas 5 afirmações aqui, ó,
ela ora, por exemplo, a primeira fala da média, a segunda fala da mediana, a terceira fala da média. Então, tu precisa primeiro calcular a média, moda e mediana para saber qual dessas 5 afirmações é a verdadeira. Mas aí você fala, professor, média, moda e mediana de quais números? Vamos continuar a questão. Eles decidiram anotar a porcentagem de germinação das sementes de cada cooperado, analisar as frases e decidir qual era a correta, para então colocá-la no documento. As percentagens foram 90%, 65%, 70%, 75%. Veja que cada uma dessas percentagens aí corresponde a cada agricultor, a cada cooperado. Ok? Você tem a média geral, ali ó, uma grande empresa afirma que o índice de germinação de suas sementes é 90%, de uma empresa em específico. Só que eu tenho também esse percentual para cada agricultor. E essas 5 afirmações estão dizendo o seguinte: se eu pegar a média, moda e mediana desses agricultores e comparar com a da grande empresa, elas serão maiores ou menores que 90, essa média, moda e a mediana. Aí eu vou calcular a média, moda e mediana desses valores para a gente ver qual dessas 5 afirmações é a verdadeira. Tudo bem? Então, para a gente começar, vamos para a média. Diego, como se calcula a média? A média é somar todos os percentuais e dividir pela quantidade de percentuais. Então, pega a calculadora aí para mim. Pegou? 90. Vou somar tudo, tá bom? 90 mais 65, 155, mais 70, 225, mais 75, 300, mais 95, 395, mais 95, 490, mais 90, 580, mais 80, 600 e já troquei aí, eu acho que 670 e alguma coisa. Vai somando aí. Somou? Agora divida por 10. Soma tudo e divide por 10. Divide por 10. Deu 83%. Pronto. A minha média aritmética é 83%. Veja, a média aritmética dos 10 cooperados deu 83%. Já o índice de germinação da maior empresa, de uma grande empresa, é de 90%. Ou seja, daqui eu já concluo que a média aritmética dos cooperados é menor que o índice de germinação da maior empresa, que era 90%. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco, quando nós formos analisar, ele vai dizer que horas é maior, que horas é menor, e aí, nesse caso, a gente já sabe que a média dos cooperados é menor. Então, quando ele falar que a média dos cooperados é maior que 90, a gente já descarta esse item. Vamos agora para moda. Diego, o que é moda? Moda é o percentual que mais aparece, que nesse caso foi 90, né? Veja que 90 apareceu uma vez, 90 apareceu 2 vezes, 90 apareceu 3 vezes. Nenhum outro percentual apareceu igual a 3 ou maior que 3. Ok? Moda 90. Vamos agora para mediana. Ó, mediana. Diego, o que é a mediana? Coloca todos os números, todos os percentuais em ordem crescente e pega o termo central. Então eu coloquei, ó, 65, 70, 75, 80, 80, 90, 90, 90, 95, 95. Eu tenho 10 números aqui. A mediana de 10 números, 10 é par. Então a mediana, eu não posso pegar o termo central, então eu pego os 2 termos centrais, 80 e 90. Nesse caso, esse 80 e 90, o que é que eu faço? Eu somo e divido por 2, tudo bem? Lembra que quando o número de elementos é par, a mediana é a soma dos 2 termos centrais, tudo bem? Dividido por 2. Esse resultado vai dar a minha mediana. Como eu tenho 10 termos, quais que são os números correspondentes aos 2 termos centrais? O número que está na quinta casa e o número que está na sexta casa. Veja que antes desse cara da quinta tenho 4 termos e depois desse cara da sexta casa eu também tenho 4. Então esses 2 aqui são os 2 centrais. Soma 80 com 90. Dá quanto? 170. Divide por 2. 85. Então, a minha mediana é 85. Que nesse caso corresponde a 85%. Tudo bem? Agora vamos lá, ó. A média da empresa, o índice de germinação da empresa grande é de 90%. A média dos cooperados é 83%. A moda dos cooperados é 90% e a mediana dos cooperados é 85%. Ok?
Vamos agora aos índices. Vamos agora fazer a leitura, tá bom? Olha a leitura 1. Olha a primeira afirmação. A média de germinação das nossas sementes é superior ao índice de germinação anunciado pela empresa. Veja, a média das nossas sementes é 83. O índice de germinação da empresa grande é de 90%. Não tem como a média ser maior do que 90%, que a média é 83%. Então, o item 1 é item errado, ele é falso. Tudo bem? Vamos para o segundo. A mediana da germinação de nossas sementes, quem é a mediana, professor Diego? 85%. É superior ao índice de germinação anunciado pela empresa. Nunca que é superior. Aqui é 85%, lá é 90%, não é superior. Vamos para a terceira. A média de germinação de nossas sementes é igual ao índice de germinação anunciado pela empresa. Ó, a média de germinação das nossas sementes, que é 83, é igual ao índice de germinação denunciado. Não é igual, porque lá é 90, aqui é 83, então descarta. Vamos para a quarta, que a quarta, no caso, é o item correto. Já vou adiantar para vocês, ó. A moda de germinação de nossas sementes, quem é a moda? 90. É igual ao índice de germinação anunciado pela empresa, que também é 90. 90, 90. A moda de germinação é igual ao índice anunciado pela empresa. A quarta afirmação é a correta, então nesse caso o item D de Diego. Tranquilo? De boa? Professor, não entendi. Volta de novo. Já entendeu? Segue em frente para a nossa próxima questão. Ó. Olha aí, essa questão também ela é boa. Ela é mais uma leitura de gráfico do que necessariamente estatística, como não é uma medida de tendência central ou uma medida de dispersão. Aí é uma análise de gráficos mesmo, que não deixa de ser estatística, claro, né? Utiliza-se o termo download para designar o processo pelo qual um arquivo é transferido de algum site da internet para o dispositivo do usuário, como um computador, tablet, celular. Quando a transferência é interrompida, disse que o download travou. O esboço do gráfico representa a evolução do download de um arquivo que demorou 16 segundos para ser concluído. Ó, olha esse gráfico aí. Olha ele, veja o eixo X, veja o eixo Y. Antes de eu ir para a pergunta, vamos namorar com o gráfico primeiro, tá bom? Analisa o gráfico aí para mim. Analisou? Veja que no eixo X você tem o tempo de duração, que foi até 16, mas a questão já falou isso, que o tempo de download desse arquivo foi de 16 segundos. Veja que o eixo Y é a quantidade de arquivos que foram baixados em MB, em megabytes, o volume de dados, né? Aí vamos para a pergunta. Veja que ele cresce de 0 a 3 segundos. De 3 a 6 segundos ele fica estagnado, ele nem sobe nem diminui. E, inclusive, eu quero fazer uma pergunta para você. Ali naquele caso de 3 a 6 segundos, o que significa essa linha contínua? Você sabe me responder? Sabe? Não é isso. Não é isso. Pensa, o que significa essa linha contínua? Isso mesmo, isso mesmo. Ó. Essa linha contínua de 3 a 6 segundos significa dizer que durante esses 3 segundos, de 3 a 6 segundos, nenhum volume de dados foi baixado, foi feito downloads, ele travou, ele estagnou. A partir do 6º segundo é que ele volta a fazer download e esse volume vai aumentando. Tudo bem? De 6 a 10 segundos aumenta, veja que de 10 a 12 ele para de novo, de 12 a 13 aumenta, de 13 a 16 ele estoura lá. Vamos para a pergunta. Por quanto tempo, em segundo, esse download ficou travado? Quanto tempo? Ele não está perguntando quantas vezes isso aconteceu, ele perguntou em quanto tempo. Veja que, se ele tivesse perguntado quantas vezes isso aconteceu, seria 2 vezes, né? De 3 a 6 segundos, ali ó, e de 10 a 12 segundos.
Mas ele não perguntou quantas vezes, ele perguntou o tempo que percorreu, que rolou, que passou dentro dessas 2 vezes. Veja que na primeira vez ali em vermelho, estava em 3 até 6 segundos, então foram 3 segundos. De 10 a 12 foram 2 segundos, sim? Então nesse tempo aí que ficou travado, foi exatamente de 5 segundos. Sim? 3 segundos no primeiro momento, 2 segundos no segundo, 5 segundos no total. Letra B de bola. Faz sentido para você? Letra B. Podemos ir para a próxima? Vamos lá. Olha aí agora. Essa daí é muito parecida com aquela outra lá que a gente respondeu, tá bom? Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico. Vamos namorar o gráfico primeiro, tá bom? Qualquer questão que tenha gráfico, claro que esse tempo de namorar com a questão, agora a gente pode fazer, em sala de aula a gente faz, mas no momento do Enem mesmo, você tem em torno de 3 a 4 minutos por questão, então não dá para você ficar pensando muito não. Então você tem que ser mais rápido. Diego, como que eu desenvolvo essa competência? Quanto mais questões você responde em casa, sentado, cronometrando esse tempo, tentando pensar o mais rápido possível, maior a facilidade que você vai ter na hora que você for fazer um Enem. Ok? Isso não pense que lá no Enem é somente a competência acadêmica, no sentido de que você sabe os conteúdos ou construiu conhecimento referente àqueles conteúdos. Tem outra competência também que é super importante. Leitura rápida, leitura e interpretação rápida das questões. Ok? Vamos lá, ó. Por exemplo, 9 anos, frequência de ocorrência, 6 vezes. Isso significa dizer que 6 pessoas têm 9 anos de idade. 18 anos, 12 pessoas, o que significa dizer que 12 pessoas têm 18 anos. E assim sucessivamente. Olha agora a pergunta. Qual é a média das idades em ano desses alunos? Aí, o indivíduo, o ser humano, ele faz o que nessa prova? Ele pega 9, já que é a média das idades, então ele pega 9 mais 18, que dá 27. 27 mais 27 dá 54. E divide por 3, que vai dar 54, que divide para 3 vai dar 18. Vai dar 18. Aí ele vem aqui na letra C e marca. Ok? Só que está errado. Preste atenção, não é a média das idades. Seria 18 se a média das idades fosse o seguinte, se eu só tivesse 3 idades. Se eu só tivesse 3 idades, somaria essas 3 e dividiria por 3. Mas eu não só tenho 3 idades. E eu vou te provar agora. Por exemplo, 9 anos de idade. Só 9 anos de idade eu já tenho 6 pessoas. Com 18 anos de idade, eu tenho 12 pessoas. Então, eu não tenho só 3 idades. Eu tenho, sabe quantas idades? 6 pessoas com 9 anos, 9 com 18 anos, ou 9 com 27 anos e 12 com 18 anos de idade. Ou seja, quantas pessoas participaram dessa pesquisa? 12 mais 9, que é 21, mais 6, que é 27. Ou seja, quando eu somar todas as idades de 27 pessoas e não somente de 3, é que eu vou calcular a minha média aritmética. Você consegue entender o que o professor está querendo dizer? Eu não só tenho 3 idades aqui, 9, 18 e 27. Eu tenho 27 idades. 6 pessoas com 9 anos, 9 pessoas com 27 e 12 pessoas com 18. Como que eu calculo a média aritmética? Bem, se eu tenho 6 pessoas com 9 anos, então eu vou fazer o quê? 9 mais 9 mais 9 mais 9, 6 vezes. Depois, 18 mais 18 mais 18 mais 18, 12 vezes. Depois, 27 mais 27 mais 27 mais 27, 9 vezes. Faz sentido para você? Aí eu somo tudo e divido por 27, que é a quantidade de pessoas que foram entrevistadas. Professor, como que eu sei que foram 27? É só somar a frequência aqui, a quantidade de pessoas que distribuíram deram a sua idade. Ok? Então vamos lá. Só que é o seguinte, ao invés de eu fazer 9 mais 9 mais 9 mais 9 6 vezes, eu vou fazer 9 vezes 6 direto, que a gente ganha tempo. Então, 9 vezes 6, 12, ou 18 vezes 12, 27 vezes 9. Dividido por quanto?
pela quantidade de pessoas que participaram da pesquisa. 6 mais 9 mais 12. Fazendo essas multiplicações em cima, com essa soma que está embaixo, vai dar isso aqui, ó. 9 vezes 6, 54. 12 vezes 18, 216. 27 vezes 9, 243. Dividido por 27. Tranquilo para você, de boa? Tranquilo? Agora pega a calculadora e só soma. 54 com 216 vai dar 270. 270 com 243 vai dar 513 dividido por 27. 513 dividido por 27 eu já não consigo fazer de cabeça. Mas você pode fazer na calculadora, vai ter que fazer à mão mesmo. 513 que divide para 27 vai dar 19. Ou seja, a média das idades de todas essas pessoas aqui, dessas 27 pessoas, é de 19 anos, letra D, de Diego. Ok? Tranquilo para você? Show de bola? Vamos para a próxima questão agora. Vamos para a nossa próxima questão. Ó, até a Copa de 2010, apenas 7 jogadores haviam conseguido o feito de marcar 8 ou mais gols em uma mesma edição da Copa do Mundo. O quadro apresenta os anos das edições da Copa nas quais ocorreram esses efeitos, quais foram os jogadores que os realizaram e os respectivos números de gols marcados por cada um deles. Ano, nome de jogador, número de gols. Veja aí, ó. Por exemplo, em 1954, o Sandro, ou melhor, na Copa de 1954, o Sandro marcou 11 gols. Veja que ali em 1958, o Fontaine marcou 13 gols, o cara que teve o maior índice aí. Mas enfim, sigamos. Para facilitar a análise sobre a quantidade de gols marcados por esses artilheiros nas referidas Copas, foi calculada a mediana da distribuição dos números de gols marcados por eles nas 7 Copas específicas no quadro. Qual que é a mediana? A mediana do número de gols, tá bom? Aí você que já está assistindo minha aula, você que já entendeu a ideia, como que eu faço para calcular a mediana? Eu coloco os meus números em ordem crescente, sim, o meu número de gols, e pego o termo central. Como nesse caso são de 1, 2, 3, 4, 5, 6, são de 7 anos, então eu vou colocar esses 7 números em ordem crescente e eu pego o termo central. Olha para mim, se tu tem 7 termos, qual que é o termo central? O quarto, isso mesmo. Porque antes de 4 eu tenho um 3 e depois de 4 até chegar no 7 eu também tenho um 3. Ok? Então eu vou colocar os números aqui em ordem crescente e vou pegar o quarto termo. Tranquilo? Vamos lá, ó. 8, 9, 13, 8, 9, 11, 13, 9, 10, 8. Coloquei ali os gols, o número de gols. Agora eu vou colocar em ordem crescente, tá bom? Coloquei 8, 8, 9, 9, 10, 11, 13. Veja que o segundo 9 ali é o cara que está no termo central. Concorda comigo? Ó? Antes dele eu tenho um 3, depois dele eu tenho um 3. Então o termo central é 9. O que significa dizer que a mediana do número de gols nessas 7 Copas é exatamente 9. Letra A de avião. Ok? Deu para entender? Tranquilinho? Show de bola? Vamos para a nossa próxima questão. Olha aí, essa questão aí é boa também. Vamos lá. O presidente de um time de futebol contratou para a temporada de 2016 um atacante e um meio-campista e para isso ele recebeu do departamento de futebol 2 quadros. Veja que você tem 2 quadros aí, ó. Quadro 1, quadro 2. Tranquilo? O primeiro quadro contém o número de gols marcado por 3 candidatos atacantes. Então, ó, o número de gols do atacante 1 nas 3 temporadas, o número de gols do atacante 2 nas 3 temporadas e o número de gols do terceiro atacante nas 3 temporadas. Show de bola? Aí agora você tem as mesmas informações, só que agora não de atacantes, mas de meio-campistas, que eu tenho 2 deles, ó. O número de gols do meio-campista 4 e o número de gols do meio-campista 5 nas 3 temporadas.
Agora vamos para a principal informação. Olha só o que é que ele diz. Após fazer uma análise das médias de gols de cada atacante e das médias de assistências de cada meio-campista nas últimas 3 temporadas, após fazer análise das médias, o presidente contratou o atacante e o meio-campista que tem a maior média de gols e assistências. Gol no caso do atacante e assistência no caso dos meus campistas. E a pergunta que ele fez é: o atacante e o meio-campista escolhido por esse presidente foram, em outras palavras, como que eu sei qual que foi o atacante que foi mais, ou melhor, o atacante com a maior média e o meio-campista com a maior média? Como que eu faço para descobrir? Isso mesmo, isso mesmo. Você vai calcular a média aritmética do atacante 1, a média aritmética do atacante 2, a média aritmética do atacante 3 e pega o atacante com a maior média. E você continuará usando essa mesma lógica, só que agora para o meio-campista 4 e 5 e vai perceber qual que desses dois meio-campistas que tem a maior média aritmética. Show de bola? Então vamos lá comigo, Vamos lá comigo. O atacante 1, a média aritmética é 13 mais 13 mais 24. 13 da primeira temporada, olha lá, é só olhar essa tabelazinha aqui, 13 da primeira temporada, 13 da segunda, 24 da terceira. Soma e divide por 3, tá bom? Soma aí pro prof. 13 mais 13, 26. 26 mais 24, 50. 50 que divide para 3 vai dar em torno o quê? De 16, alguma coisa? Isso ali, 16,7. A média do atacante 1. Faz sentido para você esse 16,7? Agora vamos para o segundo atacante. Fazendo a mesma coisa. 13 mais 16 mais 22. 13 com 16, 29. 29 com 22 vai dar 51. Dividido por 3. Deixa eu só colocar ali. Vai dar 17. Fazendo a mesma coisa com o atacante 3, somando as 3 quantidades de gols dele dividido por 3, vai dar 16. Presta atenção aqui agora. Presta atenção no que eu vou falar. Veja aqui, qual que foi o atacante que ele pegou? O primeiro atacante 16,7, o segundo atacante 17, o terceiro atacante 16, a média de gols. Veja que o atacante 17 tem a maior média, o que significa dizer que o atacante escolhido foi o atacante 2. Faz sentido para você? Agora vamos para o meio-campista. O meio-campista 4 teve média 16 e o meio-campista 5 teve 15,3. Analisando só os meios-campistas, veja, porque eu vou analisar atacante com atacante, meio-campista com meio-campista. No caso aqui dos dois, o meio-campista que teve maior média foi o meio-campista 4, que ele teve 16 médias de gols. A média de 16 gols. Ou seja, o atacante 2 e o meio-campista 4 obtiveram as maiores médias. Faz sentido? O que significa dizer que o item correto é a letra C de casa. 17 ali para o segundo e 16 para o 4. Então, 2 e 4, letra C. Tranquilo? Deu para entender a questão? Professor, errei a questão. Então, tu volta e faz de novo. Ouve de novo a explicação. Não conseguiu entender? Troca ideia com o seu professor de matemática. Tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo. 5 atletas que participarão de uma maratona treinam frequentemente. As distâncias percorridas por eles no último treino estão registradas em quilômetro no quadro. Então, atleta 1, 42,8 km. Atleta 2, 41,6 km. Atleta 3, 41,8 km. E assim sucessivamente. Ok? Tranquilo? Um sexto atleta, que também participará da maratona, pretende realizar um treino percorrendo uma distância igual, à média das distâncias percorridas pelos 5 atletas nos últimos treinos. Ok? A distância em quilômetro que esse sexto atleta deverá percorrer em seu treino é de quanto? Aí você, que está me ouvindo nesse momento, tem que fazer o quê? Você vai pegar essas 5 médias aritméticas, a 5 quilometragem de cada um dos atletas, ou melhor, a quilometragem de cada atleta, como são 5 e eu quero a média,
porque a média desses 5 corresponde à quilometragem do sexto, ok? Então você tem que fazer o quê? Pega esses 5 valores, soma e divide por 5. Vai dar a média aritmética que corresponde à quilometragem do atleta número 6, ok? Então vamos lá. Então o que é que eu vou fazer aqui? Ó, vou pegar cada uma das quilometragens desses atletas, 42,8, 41,6, 41,8, 43,4 e 43,4 e vou somar e vou dividir por 5. Ok? Tranquilo? Pega a calculadora aí pra gente, por favor. Pega a calculadora aí. Soma pra gente. 42,8 mais 41,6 mais 41,8. Somou? Deu quanto? 213? Show de bola, show de bola. Divido por 5, porque são 5 atletas. Faz aí, 213 que divide para 5. Vai dar o quê? Vai dar 40, 42, alguma coisa, né? Ó, 42,6 é a quilometragem que o sexto atleta deverá percorrer. Ok? Que nesse caso é a letra C. Sim, só uma observação. Veja que a letra C não está 42,6, né? Está 426 e a letra E está 434. Mas aí, nesse caso, corresponde a números decimais, tá bom? Então, letra C, 42,6 e letra E, 43,4. Nesse caso, o item correto é a letra C. Ok? Tranquilo? E com isso, nós finalizamos, nesse momento, as nossas correções das questões de matemática. Eu quero deixar aqui 2 considerações. Primeira, nos próximos dias, para você que é aluno do primeiro ano e é treineiro, você fará as questões no primeiro dia de ciências humanas e linguagens e eu espero que você tenha bons resultados. Mas o meu desejo também é que lá no dia de ciências da natureza e matemática você tenha também bons resultados, em especial em matemática. Nós gravamos durante todo esse ano de 2022 8 aulões, em cada aulão em torno de 10 a 15 questões sendo corrigidas de diversos conteúdos. Então você, meu querido, pode voltar, assistir e relembrar alguns tópicos aqui com a gente. Espero que você tenha um bom resultado e que você faça a diferença aí com bons resultados para a tua família, para você mesmo em especial, para a tua escola, fazer valer a pena esse tempo de dedicação e estudo que você teve durante esse ano. Ok? Seja você treineiro ou não, o nosso desejo é que você tenha sucesso. Ok? E, em segundo momento, eu também quero agradecer a você por todo esse ano que passamos juntos. Hoje nós damos a última aula de matemática, porque vocês ainda terão outros simulados de ciência da natureza e ciências humanas, mas fica aqui minha gratidão por todo esse ano que trabalhamos juntos. Ok? Um grande abraço do professor Diego e até nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.